Bem-vindos ao 8º episódio do podcast Eco dos Fundos, um podcast dedicado aos fundos europeus. Temos connosco Teresa Almeida, que é a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo e, por inerência, a gestora do programa Lisboa 2030. Muito obrigado pela sua presença. Lisboa é seguramente a região que beneficia menos dos fundos de coesão em virtude do desenvolvimento que tem. A opção do Executivo ter dedicado tantos fundos do PRR a Lisboa foi assim uma oportunidade de ouro para Lisboa? Bom dia, muito obrigado também pelo convite e por fazer parte desta série de entrevistas e de podermos ter aqui uma visão mais global sobre o país e a aplicação dos fundos. Eu diria que é um facto que é uma região que é considerada desenvolvida no contexto europeu e, portanto, é única no contexto nacional e o que coloca desafios de menos capacidade de termos contrapartida nos financiamentos e, portanto, acabarmos por não termos as respostas que gostaríamos de ter para os problemas existentes. Eu devo recordar que Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, é de facto uma região de competitividade, mas em si encerra muitas assimetrias, como qualquer área metropolitana. Portanto, temos seja, seria quase ter muito mais fundos do que aquilo que tem. Não tenho dúvida de o poder afirmar. Mereceria ter muito mais fundos do que aquilo que tem, até porque o país é pequeno e esta diferença que existe nos montantes que Lisboa tem, na taxa de cofinanciamento que Lisboa tem, que é 40%, quando as regiões de convergência têm 85% naquilo que é contrapartida financeira. Portanto, isto faz toda a diferença na concretização de muitos projetos e de muitas iniciativas e, portanto, essa redução, essa incapacidade de podermos também colmatar muitas das necessidades que os nossos agentes têm, agentes sociais, aqui refiro-me muito aos agentes sociais, às assimetrias e àquilo que verdadeiramente a coesão deve dar resposta e não tanto àquilo que são os nossos empresários e que, porventura, de facto, podem ter uma capacitação mais robusta para poderem fazer as iniciativas com menos cofinanciamento. Mas, de facto, o PRR, por não ser um fundo regionalizado, ser uma medida de iniciativa nacional, pôde trazer para Lisboa, nos avisos que proporcionou, a possibilidade de candidaturas e que foram consideradas efetivamente uma mais-valia para dar resposta a muitas destas necessidades. E falo, por exemplo, na habitação. A habitação nunca foi apoiada pelos fundos regionais e agora, pela primeira vez, há um pacote muito robusto de apoio à habitação e a habitação é efetivamente nas áreas metropolitanas um problema muito grande e que sem este tipo de apoios dificilmente conseguia ter respostas. Mas as agendas mobilizadoras, e este já falando mais para a questão empresarial, foi também montantes muito significativos para implementar projetos muito robustos e que pudessem vir trazer inovação a este território para reafirmar a sua competitividade, que é disso que estávamos a falar. Exato. E acha que houve alguma oportunidade perdida, ou seja, algum tipo de investimento que poderia ter sido feito na região de Lisboa que o PRR acabou por não fazer? Eu não consigo fazer esse apuramento, enfim, quando estamos a viver a aplicação dos fundos, não é? Nós tivemos efetivamente uma oportunidade muito interessante, que eu penso que tive uma resposta também foi muito significativa. Neste momento, se não me engano, a área metropolitana de Lisboa cativou 26% dos fundos alocados ao país. Portanto, isto diz da dinâmica que foi aqui introduzida e, por isso, não há dúvida nenhuma que mesmo que muitos destes investimentos possam não ter a concretização que todos desejaríamos, mas há muito desse investimento que nós, no final da aplicação, como sabemos, final de 2026, que já não falta muito, já estamos a viver numa reta muito próxima da plena execução, nós poderemos então fazer esse apuramento do que é que poderia ainda ter havido de oportunidade e não houve. Neste momento eu penso que o desafio que temos todos, cidadãos, entidades gestoras, etc., é aproveitar cabalmente o que temos a oportunidade de fazer. E, portanto, se fizermos bem esse exercício, eu, no final do dia, posso estar a lamentar que alguma área não tenha sido tão bem tocada, mas, efetivamente, tenho a certeza que estaremos muito satisfeitos
pela aplicação deste fundo extraordinário, desta resposta extraordinária a uma crise instalada na Europa e que veio permitir colmatar muitas das lacunas, como eu digo, a habitação, das residências de estudantes. Nós não tínhamos nos fundos de coesão possibilidade de podermos promover residências de estudantes. E hoje sabemos pelas notícias, sabemos pela atratividade que Lisboa tem, que há uma lacuna muito significativa deste tipo de resposta e vão-se concretizar milhares de camas para podermos acolher melhor os nossos estudantes e isso será sempre mais-valia. Atingimos todos os objetivos? Porventura não, mas o que fizermos, tenho a certeza que será uma mais-valia e, portanto, dentro de 2 anos talvez eu lhe consiga fazer a resposta. Dar essa resposta. De que é que podíamos ter feito melhor e não fizemos, ou o que é que podíamos ter tido apoios e não fomos lá. Cumprir agora. Sim. Está preocupada com a possibilidade de ter que se fasear alguns projetos? Nós já sabemos, inevitavelmente, que há projetos que estão atrasados, francamente atrasados e em enorme dificuldade para poder conseguir cumprir a tal meta super apertada de agosto de 2026. Já nos foi falado na possibilidade de ser o metro de Lisboa, o Hospital Oriental. Está preocupada de facto que depois os fundos do Lisboa 2030 venham a ser chamados para ser aplicados e cofinanciar o restante dos projetos que não são totalizados no PRR? No caso de Lisboa, isso não pode acontecer. O nosso 2030, o nosso Programa Regional 2030 é muito limitado, está praticamente todo lançado. Nós temos avisos neste momento já para 66% da dotação total e, portanto, nós não teremos com certeza essa capacidade, nem teríamos dimensão financeira para o poder fazer. E por isso, eu penso que é um problema que o Governo estará atento, que terá soluções. Sabemos, e é muitas vezes falado, o empréstimo BEI. Eu penso que o empréstimo BEI vai funcionar de certa maneira como uma almofada de continuidade para aqueles projetos essenciais que terão que ser continuados e eu penso que a resposta na região da área metropolitana de Lisboa terá que ser esse tipo de resposta para que os projetos não deixem de ser concluídos e possam terminar. Sabemos o Hospital Oriental, como falou, vai ter a primeira pedra amanhã e, portanto, está no terreno, é uma boa notícia e vamos com certeza ter o máximo de execução agora durante este período que se segue até finalizar. A execução é sempre aquele tema de conversa típico nos fundos europeus. Temos assistido cada vez mais de quadro comunitário em quadro comunitário que eles começam mais tarde. Este teve a particularidade de termos um PRR pelo meio, que com os seus 22,2 mil milhões, foi como ter um quadro comunitário adicional ali, encalacrado entre o PT 2020 e o PT 2030. O que é que justifica este atraso sistemático nos lançamentos dos quadros comunitários? Eu, enfim, não lhe consigo dizer exatamente o que é que justifica. É um facto que as negociações para a aprovação são lentas, são exigentes e, portanto, a contratualização que é feita com a Comissão Europeia pelo Estado-membro e depois por cada uma das autoridades de gestão são processos que têm que estar muito bem sustentados, são suportados em estratégias que são desenvolvidas e a Comissão Europeia é muito exigente, efetivamente é muito exigente nos requisitos, introduz sempre áreas novas de exigência, o not significant harm, portanto o não haver grande impacto com o tema de descarbonização e portanto também a questão da participação cada vez mais exigente de ver todos os géneros representados nos projetos, o que nem sempre é fácil em determinadas temáticas assegurarmos esse tipo de exigências, mas são evoluções que de quadro para quadro vão sendo introduzidas nas negociações e, portanto, esse tipo de negociações acaba por ser mais moroso do que aquilo que todos desejaríamos. Mas Portugal não é um fenómeno em termos de atraso, antes pelo contrário. Costuma estar na linha da frente da contratualização e, portanto, isto percebe-se bem que é um modo, que é uma consequência, mas não um defeito na incapacidade de chegarmos lá. Portanto, cada vez mais essas exigências e, por outro lado, o prolongamento que temos sempre dos quadros anteriores acaba por também continuar a ser um objetivo, uma prioridade e nós queríamos todos absolutamente cumprir o 2020, cumprindo cabalmente os montantes que tínhamos à disposição.
No caso de Lisboa até temos 105% de execução, portanto temos aqui uma almofada para algum projeto que possa cair ou que possa não ser considerado e, portanto, mas eu penso que foi uma preocupação de todos os gestores cumprirem cabalmente e, como sabe, ele está agora em vias de conclusão formal com a entrega dos últimos pedidos de pagamento de certificados. Portanto, houve aqui uma superposição de grande exigência, conclusão de 2020, PRR em pleno curso e a contratualização do 2030. E por isso este delay, como referiu, de haver aqui algum atraso, um atraso que temos, a Comissão nesse aspecto é de uma grande exigência, temos que o recuperar, não há dilação, temos sempre regras e metas intercalares, o dito N+3 Exato. E o N+3 em 2025. Este quadro comunitário é N+2, certo? Nós ainda temos agora o N+3 para 2025 e depois vamos então entrar no N+2, mas a exigência de cumprimento para 2025 é fortíssima, estamos a acelerar, estamos a contratualizar, não há execução se não houver contratos e, portanto, o grande desafio neste momento são os avisos que estão abertos, a contratualização com os beneficiários e depois uma aceleração para a execução. Aproveito já aqui para fazer um parênteses, uma pergunta que lhe pensava fazer mais à frente, mas pergunto-lhe já. Acha que nós assistimos aqui a uma alteração cirúrgica, vamos por assim dizer, das regras da contratação pública para o PRR? Acha que era útil que houvesse uma mexida generalizada e com mais tempo no Código da Contratação Pública para acelerar a execução dos fundos comunitários em geral? Eu não tenho dúvida em responder que sim. Nós sabemos que este tipo de aceleração levanta questões de corrupção, de facilitismo e, portanto, são sempre soluções que têm que ser feitas com uma compreensão global das forças políticas, do Parlamento. Enfim, da própria Comissão Europeia, da própria Comissão Europeia, que também é muito exigente. Mas eu penso que nós temos patamares de exigência nacionais que muitas vezes até há vozes públicas sobre outros países que são menos exigentes nesta contratualização prévia, não é? Porque há muitos, quer dizer, o poder haver fiscalização, o poder haver, exigências naquilo que é a aplicabilidade dos fundos a posteriori, é evidente que é sempre necessária, útil e que vem pôr muitas vezes estas questões de desvios indevidos, etc. Agora, exatamente. Agora, o visto prévio. No fundo é disto que estamos a falar. Tanto quanto sei, nos 27 Estados-membros só há 4 países que têm visto prévio. E, portanto, não tenho dúvida em dizer que deveríamos evoluir para termos a mesma prática que os outros países têm, até porque a competitividade também se afirma aí. Esta regulação, que se percebe, é uma cautela acrescida, mas muitas vezes vem bloquear dinâmicas que, na minha opinião, deviam ser aceleradas para sermos mais atrativos, para podermos ter mais iniciativas, mais investimento. Falando no caso, precisamente, afloramos aqui o caso do Manuel Serrão, o PO de Lisboa também foi um dos POs que esteve envolvido, leia-se, concedeu financiamento à Seletiva Moda. Eu pergunto-lhe, mas de acordo com a auditoria que foi feita pelo Executivo, só foi apontado o dedo à ICEP em termos de práticas menos corretas. A minha pergunta é, como é que acha que um caso como este surgiu com esta dimensão e com esta gravidade? Havendo todos os mecanismos de controle que existem nos fundos europeus? Bom, eu penso que há sempre formas de prevaricar. O ser humano é muito eficiente em encontrar sempre formulações e, portanto, as coisas podem acontecer. O que nós aprendemos, e a reflexão que estamos a ter, é que estes controlos possam ser feitos de uma forma mais sistemática. Isto é, se houve práticas indevidas em 2018 e 2019, deveriam ter havido práticas de controle de essa despesa que era apresentada nessa altura, que devia ter sido mais eficiente e poder detectar mais cedo essas irregularidades. Quando se acumula 4, 5, 6 anos de irregularidades, não só o erro é maior, a prática indevida é maior, como depois as respostas também são mais penalizantes, porque efetivamente todos sentimos bem
que é uma penalização até para a reputação da aplicação dos fundos, que ninguém deseja, e que é evidente que ela tem que ser devidamente contrariada e aplicadas as sanções que teremos que aplicar. Aliás, todos os fundos neste momento, quer o Compete, quer Norte, quer Lisboa, já tomaram resoluções relativamente ao pagamento e à sanção a aplicar ao pagamento indevido, mas já estamos a correr atrás do prejuízo e, portanto, aquilo que foi uma primeira reflexão é estas práticas de controle têm que ser mais regulares para que se possam detectar este tipo de... E mais no terreno, talvez, e não tanto na verificação e aqui, de papéis. como há pouco referiu, o AICEP era o organismo intermédio, portanto seria no AICEP que este tipo de práticas teriam que ter sido implementadas com essa maior regularidade, porque depois são as autoridades de gestão, cada uma, como eu já referi, o Compete, o Norte e Lisboa, é que sofrem as consequências. Exato, porque é vós que vos compete. A nós é que no final do dia somos nós que respondemos perante a Europa. Sim. Precisamente, e também a recuperação das verbas em falta. Sim. E como é que está a correr isso? Está a decorrer. Está a decorrer, obviamente, como sabemos, há sempre uma reação de defesa e essa entidade já acionou também os seus recursos para poder defender-se e, portanto, está a decorrer esse tipo de procedimento, de poderem também alegar aquilo que entenderem, para que depois, então, possamos tomar uma decisão. E a sua expectativa é que, de facto, se consiga recuperar algum do dinheiro? Eu espero que sim. Espero que sim. Há uma coisa que também está, é toda a rede que esta entidade tinha agregada a si, que não seja penalizada pelas lacunas que são imputadas a determinada personalidade e não à rede que também acaba por ser arrastada neste processo. Nem que seja do ponto de vista reputacional. Nem que seja do ponto de vista reputacional e até da própria responsabilidade financeira, porque é de facto uma responsabilidade muito grande e, portanto, nós também temos que ser cirúrgicos na aplicação a quem efetivamente tem responsabilidades pela prática incorrida. Tentando aqui avançar um bocadinho, porque o nosso tempo vai correndo, voltando, portanto, a este parênteses que abrimos um pouco mais extenso, o que é que achava, do seu ponto de vista, que poderia ser implementado em termos de medidas genéricas ou, no vosso caso em concreto, para acelerar a execução dos fundos europeus? Nós lamentamos sempre a burocracia e lamentamos sempre alguma inflexibilidade da Comissão Europeia. Aliás, nós tivemos acesso ao dito 9º relatório da coesão, que foi apresentado em abril deste ano, e em que a Comissão todos os anos faz, enfim, também uma autoanálise daquilo que são a aplicação dos fundos e a abrangência dessa aplicação, as boas práticas, mas também os constrangimentos. E aquilo que a própria Comissária Elisa Ferreira refere nesse relatório é o reconhecimento que as regiões, somos uma Europa das regiões, Claro. aquilo que é a gestão dos fundos, possam ter uma maior flexibilidade e aplicabilidade daquilo que são as suas disponibilidades e que não estejam tão sujeitas a regras tão parametrizadas e tão exigentes por parte da Comissão Europeia. Isto não é para termos facilitismo, que ninguém defende isso, mas é podermos ser mais adequados às necessidades. Muitas vezes nós achamos que queremos ter mais verba para determinadas necessidades e as regras da Comissão não nos permitem ou ir a esse tipo de temas ou até dos montantes que queremos alocar a esses temas. Eu vou dar-lhe um exemplo. Nós tivemos no âmbito do 2020 uma resposta muito interessante naquilo que foram as infraestruturas científicas e tecnológicas, o que é perfeitamente adequado àquilo que é esta região de competitividade, atrair, conhecer, inovar. E tivemos imensos centros que apoiámos, são cerca de 20 nesta região da área metropolitana de Lisboa e que neste momento estão concluídos e que já estão a servir os objetivos para que se cumpriram. E, portanto, dentro deste bom registro que tivemos, quisemos no 2030 continuar a ter uma oferta significativa para estes edifícios ou iniciativas das infraestruturas científicas e tecnológicas. E a Comissão coartou-nos muito o montante que podemos alocar a este e quando achávamos nós, da nossa gestão, quer dizer, se eu tenho um budget e se tenho determinadas regras que devo aplicar, uma determinada proporção para a competitividade, outra para a sustentabilidade e outra para a coesão, aplicando essas regras, que no nosso caso era um montante específico, que não discutimos, nós dentro desse montante gostaríamos de dizer, e é para aqui que queremos alocar as nossas disponibilidades.
não o pudemos fazer. Portanto, nós neste momento temos já um aviso concluído das infraestruturas científicas, vamos abrir agora o outro das infraestruturas tecnológicas em novembro, e devo-lhe dizer que o das científicas teve 4 vezes mais de pedidos do que aquilo que nós temos para oferecer. Portanto, isto vai ser objeto de uma reprogramação. Nós vamos querer convencer a Comissão de que este tipo de disponibilidade deve ser oferecido, e que no final do dia tenha aquilo que me estava a perguntar. Eu sei que se eu abrir mais disponibilidade para este tipo de procura, eu vou ter mais execução, porque é isto que a comunidade e os beneficiários querem. Se a Comissão me diz, não, eu não vos autorizo a porem mais montante de oferta neste tipo de... Eu estou, de certa maneira, a ficar diminuída na dinâmica que eu quero fazer. Portanto, isto é um exemplo que eu apresento em qualquer fórum, já o apresentei, vou continuar a bater-me por ele, porque eu estou de facto tão convencida que este tipo de oferta é mesmo aquilo que a região precisa e que os nossos agentes, a comunidade científica e académica procura, que não tenho dúvida, porque isto depois tem a retenção de talentos. Podemos ter oferta para empregos mais qualificados, porque muitos dos nossos investigadores, não tendo resposta nas nossas instituições, procuram e são solicitados porque são bons e são solicitados por outras geografias. Ora, se nós temos essa procura, se nós temos essa capacidade, se nós temos esse conhecimento que desenvolvemos, então não termos depois a capacidade de fazer esta oferta é de facto muito redutor. Portanto, podia dar-lhe muito mais exemplos, mas eu penso que este é muito exemplificativo, porque também é robusto, porque isto ajuda a dar-nos também muito significativo a termos execução, e éramos uma execução absolutamente adequada à realidade da nossa região. Aqui numa questão de gestão de tempo, vamos começar a falar um pouco já do pós-2027, ou seja, no próximo quadro comunitário de apoio. Lisboa vai sofrer uma revolução, porque a CCDR de Lisboa e Val do Tejo vai ser a única CCDR que vai gerir mais do que uma NUT, não é verdade? Vamos ter Lisboa, vamos ter a Península de Setúbal e vamos ter a Oeste e Médio Tejo. Como é que se vai gerir todos estes desafios? Porque passam a ser regiões com carizes muito diferentes umas das outras. É um grande desafio, mas é um desafio desejado. Eu bati muito por esta solução, porque eu não vivia confortável com o facto da região de Lisboa e Val do Tejo ter 3 programas diferenciados a intervir na região. Portanto, tínhamos o Programa Regional de Lisboa, que a área metropolitana de Lisboa, 18 municípios, e depois tínhamos a Lesíria do Tejo, 11 municípios a serem geridos pelo Programa Alentejo, e tínhamos os restantes de Oeste e Médio Tejo a serem geridos pelo Programa do Centro. Como deve calcular, não nos permitia ter uma visão integrada sobre a aplicação estratégica. Já não digo os montantes financeiros, porque isso é uma consequência, mas é a estratégia do desenvolvimento da região que estava dispersa por 3 CCDRs, por 3 autoridades de gestão, e isso para mim não era nada confortável. Portanto, bati muito para que esta solução pudesse ser efetivada. Felizmente foi. Portanto, nós neste momento temos 3 NUTs 2 no território. Setúbal e Lisboa acaba por ser um desdobramento daquilo que era a nossa realidade de gestão da área metropolitana de Lisboa. Já lá vou à sua pergunta, mas os 34 municípios restantes escapavam-nos a este tipo de prática. Portanto, vamos ter 3 estratégias. É isto que estamos a falar. Vamos ter 3 estratégias distintas para 3 territórios que têm características diferentes. O que quer dizer que a CCDR de Lisboa e Val do Tejo tem que ter uma robustez nesta concretização. Reforço de meios, vamos ver como é que fazemos. Nós, tradicionalmente, temos menos meios, menos reforços que os restantes CCDRs. Vivemos com exigências semelhantes e com menos meios. Portanto, estamos habituados a fazer milagres. E, portanto, vamos continuar. Não é isso que nos demove destas novas responsabilidades, mas vamos ter que trabalhar 3 realidades distintas. Oeste e Val do Tejo, que tem tido um desenvolvimento muito significativo e que tem muito contribuído também para a importância desta região de Lisboa e Val do Tejo, mas agora em concreto esta situação da Grande Lisboa e da Península de Setúbal. Isto foi um desejo sempre manifestado, esta vontade de Setúbal poder ter uma aplicabilidade adequada à sua realidade.
Quando houve uma reforma em 2013 com a junção das NUTs 2 e 3 na Grande Lisboa, ainda houve uma lacuna mais acentuada para Setúbal poder ter os seus próprios dados estatísticos e, portanto, houve um movimento muito significativo por parte dos agentes económicos por um lado, os agentes políticos centrados nos municípios por outro, e que, de certa maneira, sensibilizaram o governo anterior para que pudessem, no mínimo, ter as bases estatísticas. Portanto, isso era uma primeira reivindicação, serem 2 NUTs 3. Mas o serem 2 NUTs 3 não daria uma sequência a poderem ter uma estratégia e uma NUT 2 com características apropriadas àquilo que é a realidade de Setúbal. Portanto, quando houve esta decisão, em 2022, 2023, de, então, não são 2 NUTs 3, mas serão 2 NUTs 2. Portanto, neste momento temos 3 NUTs 2, com o Oeste e Val de Tejo, e vamos ter, pela primeira vez, a possibilidade de termos dados estatísticos, já começaram a ser produzidos, portanto, são 3 séries que têm que ser produzidas para que a Comissão depois se possa pronunciar sobre até a classificação que a região de Setúbal vai ter, não é um dado adquirido, pode ser desenvolvida, pode ser em transição ou pode ser de convergência, mas eu penso que isso já será uma evidência que terá que ser reconhecida, porque serão os dados que vão... Era o primeiro desejo, era termos dados, e, portanto, tomar decisões. Evidente, mas depois, seja qual for a classificação que essa região venha a ter, eu penso que a grande vantagem é poder ter uma estratégia apropriada a uma área que, sendo metropolitana, tem uma disponibilidade para evoluir que é distinta daquela que tem a região da Lisboa, da Grande Lisboa, sendo designada agora, e que tem mais pessoas, tem mais meios, tem mais empresas, teve uma evolução histórica muito significativa de predominância. Setúbal terá menos fatores indicativos disso, mas tem uma oportunidade no seu território de instalação e de atratividade que a podem tornar efetivamente muito interessante. Então, o Porto vai, em princípio, de acordo com os dados anunciados pelo Governo, o novo aeroporto, também localizado, e a própria nova travessia do Tejo. Portanto, são fatores... o Arco Ribeirinho Sul, enfim, agora não me calava aqui. Exato, com todas as potencialidades que provavelmente vai nascer em Setúbal também. As próprias agendas mobilizadoras que trazem para Setúbal, em concreto, uma grande oportunidade de investimento e de emprego, e, portanto, isto trará com certeza também mais entidades do ensino superior. Nós temos a Nova na Caparica, temos o Instituto Politécnico de Setúbal, mas porventura, se esta situação se confirmar como uma grande zona de atratividade, outras descentralizações podem ocorrer e, portanto, há uma dinâmica própria que merece ter uma estratégia própria. Portanto, eu estou muito entusiasmada com essa possibilidade e, por isso, é com muito otimismo que encaramos uma coisa, esse entusiasmo todo traduz-se numa vontade de poder dar continuidade a este projeto à frente da CCDR de Lisboa? Vai recandidatar-se? Pergunta de forma direta. Não posso dizer neste momento, isso são fatores que terão que ser ponderados. Sabe que eu trabalho, enfim, da minha experiência de vida profissional, eu trabalho entusiasticamente até o último minuto. Até o último minuto. Eu não penso em desacelerar, em dizer agora já não é. Agora já não isto já não é para mim, eu não sei quem é que virá depois. Nada. É trabalhar entusiasticamente, garanto, até o fim, até o último minuto. E é isso que, neste momento, estou absolutamente motivada. E vamos ter muito trabalho, porque este pós-27 ou pós-28, há várias designações que estão a ser dadas na próxima contratualização. Vai começar com a nova comissão. A comissão instala-se agora a partir de novembro, com os novos comissários, as novas áreas temáticas. E este tema de como é que vão ser os fundos para o próximo quadro já vão entrar dentro de um mês ou dois em pleno exercício. A discussão em pleno. Teresa Almeida, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui no Eco dos Fundos. Fique connosco e até ao próximo episódio. Muito obrigada.